Glória a Deus. São da igreja na paz do Senhor Jesus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com mais esse culto, né? Culto de adoração. Sim ou não? Sim. Agradecimento por tudo quanto Ele tem feito. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Amém? O Senhor está presente, amém? Pode crer que Ele está cuidando desde o princípio de tudo. De mim e de você. Amém? Eu vou entrar no tema, porque é a palavra da festividade, que está lá no livro de Atos 16, não é isso? Versículo 31. Amém? A palavra diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você crê? Você crê que Jesus pode fazer? Glória a Deus. Vou tomar cedo, irmãos. Eu louvo a Deus por essa casa, por essa porta aberta. Foi aqui que tudo... Na verdade, o meu ministério verdadeiramente começou em 2010. Eu nunca achei que seria pastor. Nunca me achei capaz disso, né? Mas em 2010 o Senhor começou a mover. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito alguns cursos, já tinha passado por alguns ministérios. Foi no ano de 2014. 2014 eu cheguei aqui. E muitas vidas passaram naquele lugar. Eu vi muitos cultos onde, eu não sei se tem gente que está aqui desde aquela época, que viu aquela garagem cheia de gente, pelo vídeo, querendo ouvir e ver o que era feito ali, o que acontecia. Vi pessoas sendo restauradas, vidas, pessoas que entraram, que saíram, pessoas que se levantaram. Mas eu sei que tudo isso faz parte da nossa vida. Nós somos o que nós vivemos, o que vemos e que ouvimos, e aquilo que nós praticamos. Eu sempre falo isso. E mesmo nas adversidades, são para te formar, para você crescer. Muitas vezes na comodidade nós não crescemos, nós não mudamos. É na adversidade que você se achega. Infelizmente, na maioria dos casos é assim. A gente ouve muito aquela frase: se não veio por amor, vem pela dor. Mas Deus tem propósito em tudo. Tudo quanto acontece em nossas vidas é o mover de Deus. E nós vamos ver isso nessa noite. Que Deus tem propósito em tudo. E o que Ele quer, o que Ele faz, é conforme a vontade dEle, não a nossa. Os desígnios dEle, Ele faz como Ele quer. Amém? Então, eu vou falar de um personagem que muita gente conhece, sabe da sua trajetória. E é referência. Esse homem é referência. Ele fala uma frase: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Amém? Paulo pôde viver todas as coisas, porque ele falou: eu sei o que é ter e sei o que é não ter. Amém? E é assim nas nossas vidas, são altos e baixos. As pessoas ficam, num nível bom, foda-se, sobe e desce. Isso faz parte da vida. Amém? Não pense que isso acontece com você. Todos estamos sujeitos a essas coisas. Amém? Então, nós só precisamos ter uma coisa em nosso coração, que é Ele que cuida. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus.
Ele não nos abandona em nenhum instante. Tem uma passagem que eu gosto demais, lá de Jeremias 10:23, que diz assim, ele reconhecendo, eu sei, Senhor, não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha os seus passos dirigidos, né? Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, temos que ter isso no coração. O Eneudo veio e testemunhou que sem ele nada podemos, né? E o próprio Jesus afirmou isso, sem mim nada podereis fazer. A fé vem pelo ouvir. O dia que você abrir o seu coração para a palavra de Deus, você vai ver o poder que tem. Amém? Então, essa palavra foi revelada a um soldado do cárcere onde estavam ali Paulo e Silas. E a palavra de Deus fala que, mesmo eles estando presos, eles não deixaram de adorar a Deus e entoar louvores a eles. Será que eles tinham paz? Eles estavam ali contra a vontade. Nós sabemos que ele foi levado a um lugar além das cadeias comuns. Eles foram levados para o subsolo, lugar escuro. Não bastasse estar presos, estavam também amarrados. Mas não se deixaram abater. Não se deixaram abater. E Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Aleluia, glória a Deus. Pode ter certeza disso. E Ele jamais vai negar socorro àqueles que o buscam. Amém? A palavra de Jeremias diz que clame a mim e respondeste. Aleluia. Te falarei de coisas grandes que você nunca pode imaginar. Esse é o Deus que você sabe. E Ele não fica só em palavras, pode ter certeza disso. Porém, todas as vezes que Deus intercede é com justiça. Paulo e Silas estavam ali por conta de o povo, as autoridades se levantaram, o povo se levantou contra ele e os colocou ali. Injustamente, porque eles não estavam fazendo nada demais. Então havia ali injustiça e Deus não suporta injustiça. Amém? Pode crer que aqueles que se levantam contra você não é contra você, é contra o próprio Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, lá em Ageu 2:6, está escrito assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer céus e terra, o mar e a terra seca. O Senhor move céus e terra em seu favor. Nós sabemos o que aconteceu ali. Naquele momento, houve um grande terremoto, arrebentando as cadeias, deixando todos livres. Todos livres. Será que a atitude do guarda de desespero foi pelo que aconteceu ou pelo que poderia acontecer com ele? A história diz que nessa época era comum as pessoas que falhassem serem condenadas à morte. E quando ele viu que tudo se abriu, ele falou: todo mundo fugiu, eu vou morrer. Eu vou morrer. E a palavra diz que ele pegou a espada e tentava contra a sua vida. Mas Paulo, onde ele estava, ele viu a cena
e gritou: não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Aleluia. Amém? Amém. Será que Paulo tinha paz? Um preso tem vontade do quê? De estar livre, né? De fugir da situação. Mas eles permaneceram ali. Então a palavra diz que o guarda, em desespero, correu para o local, pediu tochas e entrou no lugar que eles estavam. E quando viu que eles estavam ali, ele se prostrou diante deles. E foi onde ele perguntou: o que eu tenho que fazer para que eu alcance a vida? Para que eu seja salvo? Então Paulo prosseguiu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes as situações nos levam ao desespero. São inúmeras situações. Infelizmente, somente nessas situações muitos se voltam para Deus. Muitos buscam a palavra. Enquanto que outros, nem nesses momentos, abrem o coração para que Deus possa operar. O que nós temos são relatos de pessoas que no momento de desespero, elas não têm a menor dúvida de ceifar a própria vida. Nem buscam socorro. Graças a Deus que muitos, nessas situações, abrem o seu coração. A palavra diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Jesus. Nós precisamos ter essa certeza no coração. Então, às vezes, nós somos levados a uma cama de hospital para reconhecer que Deus é Deus em nossa vida. Ou então, Ele nos coloca num funil, de uma forma que você não tem para onde correr. Uma situação de confronto que você não vê sair. Mas a palavra de Deus diz que Ele é fiel. Né? Nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso, sim ou não? Sim. Então, nesses momentos, a gente vê ações drásticas, né? De pessoas tentando contra a sua própria vida. Tem vários relatos de pessoas que você nem imagina. De repente, passa por essas situações e não tem força suficiente para buscar de Deus socorro. O mais comum é que essas pessoas se isolem. A palavra de Deus fala que o inimigo ele tem o poder de cauterizar a mente daqueles que estão absolutamente vivendo segundo a sua vontade. Então ele cauteriza a sua mente para que a palavra de Deus não tenha efeito na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lá em Provérbios 18, 21 está escrito que aquilo que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Hebreus 4,12, a palavra diz, está escrito, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Julga o pensamento e as intenções do coração. Amém? É aí que entra. O coração é perverso e enganoso.
Nós não podemos confiar naquilo que vem. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja. Aquele guarda chegou a esse ponto, porque o mundo que ele vivia, tudo que ele viu e ouviu, o levou a crer que não havia esperança para ele. Porque se ele não tirasse a vida, tirariam a vida dele. Era o castigo por conta dele ter falhado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Nós Deus. sabemos que o propósito do príncipe desse mundo qual que é? Matar, roubar e destruir. Né? Mas o Deus que você serve, somente Ele tem o dom da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos crer na eficácia da palavra de Deus. Jesus disse que no mundo, mas porque assim como Ele, você também vai vencer. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos. Amém? O inferno se levanta somente para cair. Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. O Senhor é o nosso socorro Glória a Deus. presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Clame a mim e responde-te. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Creia na palavra, tome posse dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tua palavra. Se passarmos pelo fogo, Ele estará conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se passarmos pelas águas, lá também estará conosco. Amém? Aleluia. Esse é o Deus que você serve. O Salmo 121, 5 a 8 diz assim: ó, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à sua direita. O sol não te molestará de dia, tampouco a lua à noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Sabemos que Ele está quando você se deita e quando você se levanta. Você não vê, mas é uma guerra espiritual travada nas regiões celestiais por conta da sua vida. Amém? E Ele conhece as suas forças, as suas fraquezas, os seus limites. Jamais vai te abandonar e tampouco te permitir provas que você não possa suportar. Você crê? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Deus. Paulo tinha tanta confiança que ele ficou ali tranquilo. Sim ou não? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo. Será que se guarda conhecia Paulo? Claro que sim. Porque a palavra diz que ele entoava louvores e adoração a Deus ali, e todos os presos ouviam. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Essa é a razão de Paulo estar ali. Aleluia. Deus move céus e terra pela sua vida. Ei, Deus. Aleluia. Lembra das 99? Deixou 99, por isso que foi em busca daquela que estava perdida. Deus tinha propósito naquele lugar. Aleluia. Deus tinha propósito de colocar Paulo naquele lugar. Assim como coloca eu e você em lugares que Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. muitos não alcançarão. É falado sempre que eu vou alcançar um lugar que você jamais vai. Assim como você vai alcançar pessoas que eu também não tenho. Verdade. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Amém? Então, ele não só conhecia Paulo,
mas sabia também ao Deus que ele servia. Amém? Por isso, ele se ajoelhou e perguntou o que eu tenho que fazer. Porque Paulo sabia, né? Todos temos anseios, desejos de fazer, de adquirir, de ir e vir. Sim ou não? Paulo era levantado ao seu ministério. Onde quer que ele fosse, ele era usado. E falava das boas novas do Senhor, né? Mas temos que estar preparados também para o não do Senhor. Sim ou não? Temos que ter sabedoria e discernimento para saber quando ele falando, ele permite todas as coisas em nossas vidas. Amém? Amém. Atos 16, do 6 ao 9 diz assim, ó: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra ali. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Amém? Paulo foi impedido de pregar a palavra na Ásia. Por quê? Será que Paulo foi impedido? Deus tinha proposta. Olha o que diz a palavra. Atos 16, do 4 ao 5. E quando eles passavam pelas ruas da cidade, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões de Jerusalém. Ou seja, a igreja já estava estabelecida. Já tinha sido determinado o que eles tinham que fazer, né? Então, a palavra diz que, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Esse é o propósito da obra de Deus na terra. Que as estacas sejam alargadas, que as tendas sejam alargadas. Glória a Deus. Por isso, Jesus disse: ide e pregai por todo. Sim ou não? De quem é esse papel? Todos os servos. Então tudo corria bem naquele lugar. Não havia necessidade de Paulo e Silas perder tempo ali. Tem coisa que não é para mim ou para você fazer. Tem pessoas que acham que o poder é concentrar. Sim ou não? Se tiver na mão dele, está tudo certo. Ele tem o poder, ele pode decidir quem faz e quem não faz. O que faz e o que se não faz. Porém, esse sentimento no reino de Deus não existe. O egoísmo. Você vai dar do homem, querer, deter as coisas, segurar. Desde o princípio, nós vemos Deus agindo de maneira que, confiando. Deus criou todas as coisas e confiou a quem? Ao homem. Colocou o homem sobre tudo quando ele criou. Delegou ao homem cuidar das obras dele aqui na terra. Foi falado hoje que ele está nos céus dos céus. A terra confiou aos homens. Amém? Isso é legal ou não? Jesus, primeiro ato dele, convocou quantos? 12. Sim ou não? E mandou que eles fossem nas vilas. E depois ele fez o quê? Convocou quantos mais? Mais 70. Aleluia. Moisés, quando estava atribulado, tanta coisa para fazer, o que Deus orientou ele? Chama 70 dos sábios aí, os mais preparados, e delega. Amém? E graças a Deus que nós estamos numa igreja onde o poder não está concentrado. A líder da igreja, ela tem noção do que é a obra de Deus. Né? A palavra diz que quem não ajunta, aqui, a operação de matemática, dividir, não tem sentido. Porque o dividir aqui é somar. Com cada um
dos que estão aqui, envolvidos na obra. Quer crescer na graça, no conhecimento, quer fazer na obra, você tem liberdade. Ela tem consciência de que a obra é de Deus. A igreja é de Jesus Cristo. Nosso papel é o quê? Servir. Nosso papel aqui é servir a Ele. Amém? Sem mim. E aonde que começa isso? Na escola bíblica. A escola bíblica é o princípio de tudo. É onde os soldados são preparados a comandar. Você não vai ficar aqui a vida inteira. Mas se ficar onde quer que você for, você tem que saber o que tem que fazer. Você tem que conhecer os propósitos de Deus para você. Você tem que saber como chegar para uma alma que te pergunta: o que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Paulo disse o quê? Creia no Senhor Jesus e será salvo tudo da tua casa. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, todos nós ouvimos falar que a igreja é o quê? Um corpo, sim ou não? Um corpo é composto do quê? De várias. A cabeça pode substituir as pernas? As pernas podem substituir os braços? Pode. Não há limite para Deus. Quantos vídeos vocês já não viram de pessoas que não têm os braços e vivem uma vida normal? Produzem e não tem mimimi com eles, não. Eles fazem tudo quanto tem que fazer. Enquanto pessoas com todos os membros se acolhem, se encolhem e ficam na dependência de alguém fazer por elas. Amém? Muitas vezes você tem uma cabeça que é um avião, mas o seu corpo não acompanha. Tem sabedoria, mas não tem articulação, não sabe o que fazer. Por isso, nós não podemos concentrar. Temos que dividir, delegar. Quando nós centralizamos as coisas, nós fazemos o quê? Nós abafamos. Nós, na verdade, você quer, com essas atitudes, você priva a outra pessoa de crescer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já ouviram aquela expressão? A cabeça pensa, mas o corpo padece, não acompanha, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Por isso, nós temos que compartilhar os nossos talentos. Amém? Sabia que um dia você vai ser chamado a prestar conta? Tem pessoas que pegam e fazem o quê? Enterra. Nós não podemos ter medo de errar. O que nós não podemos fazer é cometer os mesmos erros. O processo de aprendizado, o erro faz parte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Deus poderoso. Aleluia. Podemos viver sem objetivo? Sem ter um propósito? É do sentido, não? Oi? Morar no céu? Vou fazer uma pergunta para a igreja. Se eu perguntar, qual que é o caminho? Para a direita ou para a esquerda? O que vocês respondem? Para cima?
para o céu. Caminha para frente ou para trás? Hã? Para frente? Para frente? E se você estiver num precipício? Alguns apontaram para cima. Na verdade, o caminho tem que ser para dentro. Amém? Quem mora dentro de você? O próprio Deus. Você é morada do Espírito Santo. Nosso caminho tem que nos levar a Ele sempre. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Deus sempre no controle. A palavra de Deus fala que há um propósito em tudo, né? Debaixo do céu. Sim ou não? Atos 16, do 8 ao 12, narra o seguinte, ó, que quando eles passaram por Mísia, desceram a Troade, e naquela noite Paulo teve uma visão, e se apresentou a ele um homem da Macedônia, pedindo que eles passassem por ali, pedindo socorro, nos ajudem. E depois dessa visão, eles já se prepararam para o caminho. Imediatamente eles partiram para a Macedônia e concluíram que Deus tinha um chamado para eles pregar o Evangelho naquele lugar. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, uma colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. A palavra diz, tem um estudo que diz que foi uma das primeiras cidades da Europa a ser evangelizada. Amém? Foi onde eles pregaram o Evangelho de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja a tua palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Palavra de Atos 16, do 13 ao 17, narra o seguinte: que eles ainda estavam em Filipos, e num dia de sábado saíram às portas da cidade para a beira do rio, que era um local de costume de eles fazerem oração. Olha como Deus trabalha. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, os ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada, ela e a sua casa. Então Deus tinha propósito que Paulo passasse por ali, porque tinha uma vida que precisava ouvir a sua palavra. Amém? E aconteceu que eles um dia, a oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nosso adversário vai sempre nos atacar naquilo que nós temos fraqueza. A palavra de Deus nos revela que Paulo, ele detinha os 7 dons do Espírito. Era um homem preparado, ele era audacioso pregando o Evangelho. Tinha 3 cidadanias. Era jovem, conhecedor, tinha vida com Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Será que não tinha um pouquinho de soberba ali, não? Veja o que a palavra de Deus diz. Que
Aquela jovem o seguia, dizendo: estes verdadeiramente são homens que anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Então, vocês se lembram que Paulo relatou que certo dia ele foi levado ao céu e ali ele viu e ouviu coisas que não eram para ser divulgado. O que Deus fez? Colocou nele um espinho na carne, para que nos seus momentos de exaltação, o que é exaltação? Se gloriar, soberba, ele tivesse consciência de que o amor de Deus lhe era bastante. Amém? A palavra de Deus nos exorta que diante do mal nós temos que fazer o quê? Fugir da aparência? Sim ou não? Então repreender. Foi o que Paulo fez. Porque todos os dias que eles saíram na rua, elas estavam juntos. Então Paulo, em Atos 16, 18, diz assim: ó, isto fez ela por muitos dias. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, sai dela. E na mesma hora ela ficou livre. Amém? Ficaram felizes com ele? A palavra diz que os senhores daquela mulher, percebendo que havia cessado a fonte de renda que eles tinham, não ficaram felizes. E reuniu os magistrados na praça e o povo e levantaram-se contra Paulo e Silas, né? Dizendo que eles pregavam coisas que não eram da doutrina deles, era contra os princípios, porque eles eram romanos. Qual que era o princípio de adoração do meio deles? A idolatria, sim ou não? Eles pregavam quem? O Deus único. Aleluia. Então, lá em Atos 16 a 25, do 16, 25 a 31 está escrito assim: que eles foram levados para a prisão. E aqui, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Amém? E de repente sobreveio naquele lugar um grande terremoto, que libertou a todos. E o carcereiro, percebendo isso, entrou em desespero. E pedindo luz, ele saltou dentro e todo trêmulo se postou diante de Paulo e Silas. E os tirando para fora, disse: o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? O Senhor te diz nessa noite: quem tem ouvidos, que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia, Jesus. O Senhor sobre ti levante o seu rosto Glória a Deus. e te dê a paz. Aleluia. Amém? Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade Glória a Deus. e as palmas do nosso Senhor.